Olá, queridos ouvintes, espero que estejam bem. Hoje eu, Petiano Juan, estou aqui com a Petiano Luana para conversarmos com a professora doutora Silvana do Departamento de Educação aqui de BIUSC da Unesp. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Eu estou no IBIUSC há 26 anos, né? E é um prazer sempre conversar com os alunos da matemática. Prazer é nosso, professora. Seja bem-vindo ao PetCast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto. A primeira pergunta que eu queria falar para a senhora é sobre o que é uma política educacional e como ela influencia na educação. Educação é um termo mais amplo do que escola, não é? Então, assim, a educação se dá em vários âmbitos. Você tem uma educação que é da família, uma educação que é dos seus grupos sociais, dos moradores do seu bairro, da sua igreja, né? Você tem várias formas de educação. E aí, quando nós estamos falando da política educacional, então nós estamos falando da política educacional escolar, né? A escola como a instituição que é a responsável pela transmissão do conhecimento acumulado pela humanidade. Então, em termos de política educacional, você tem grupos de poder, não é, que expressam no Brasil sempre ao ponto de vista da elite, né, e que propõem então um tipo de intervenção para a escola, né. Tem um autor chamado Luiz Antônio Cunha e que ele propõe uma seguinte divisão. Ele diz assim, que existe uma política educacional explícita do sistema, que é esta que está na legislação, que está na própria exposição de motivos das leis, e tem uma política educacional implícita do sistema, que é a que de fato vigora nas escolas. Então, você tem duas formas até de interpretar o que é uma política educacional, não é? Porque você ouve constantemente, essa lei não pegou, na escola acontece diferente, né? Embora a gente possa dizer que neste momento, por exemplo, na Prefeitura de Rio Preto, a política educacional explícita tem comandado de uma forma muito eficiente, inclusive determinando o que precisa ser discutido em HTPC, o horário de discussão e etc. Mas é um conjunto de regras, leis, né, que orientam a educação. A senhora disse que pode ser explícita e implícita, né? Como eu entendi Pro Luiz Antônio Cunha, né? Para ele, então, a implícita seria o que acontece realmente na escola, né? E a explícita é que está justamente na legislação. Certo. Por isso é que ela tem, muitas vezes ela tem um hiato. Sim, a maioria das vezes, na verdade. A despeito da gente fazer uma avaliação da qualidade da política educacional explícita, o que está nas leis, às vezes você também vê muita resistência por parte da escola para modificar questões, né? Então é por isso que ele diz que essa é a implícita, porque há um movimento de resistência interna à mudança que é típico de qualquer instituição. Ela tende a permanecer como está, né? Mas acho, se vocês me permitem, que também se atribui muita responsabilidade à escola, não é? Sim. Então, ela tem limites. Esses limites são estruturais. Então, assim, ela é responsável pela transmissão, mas ela não é uma ilha isolada tudo o que acontece em volta dela. Então, assim, não vai ser
Infelizmente. Um professor com uma metodologia bacaninha, tal, que vai modificar as condições concretas daquelas crianças, não é? Isso é uma questão de distribuição de renda, não é uma questão propriamente escolar. Aí tem mais de um fator, você diz, né? Isso. Não só isso, mas a escola hoje em dia ela não tem só o papel de educação, né? É um negócio meio informal, mas a escola também, querendo ou não, ela assume outros papéis que não deveriam assumir, né? Às vezes o professor ele assume o papel de psicólogo, por exemplo, né? Tem algumas crianças que trazem um problema da vida cotidiana delas para o professor. Não só isso, mas enfim, tem algumas crianças que vão pela alimentação em si, né? É uma quantidade de fatores que associam a escola não só a um ambiente de ensino, né? O que a senhora acha? Então, eu acho essa questão interessante, acho ela complexa, não é? Se você pensar na sociedade brasileira, nas condições que nós temos, assim, como é que nós seríamos como professores se a gente sonegasse, não é, comida para quem precisa comer, não é? Então, assim, não é uma função da escola, mas é um papel de todos nós. Então, quer dizer, por isso que eu disse que a escola ela está sendo responsabilizada por questões que são de distribuição de renda. Mas isso é de propósito. Sim. Essa questão do psicólogo, né? Eu fiz psicologia, trabalhei com psicologia escolar, inclusive. Eu acho assim, tem alguma questão aí que é da profissão professor. Não é? Não estou nem falando da questão da inclusão, nada. Mas assim, que tipo de professor é você que não consegue levar em consideração que um aluno qualquer tá passando por uma situação que você pode encaminhá-lo para algum lugar, não é? Então, assim, ele tá indo mal numa determinada disciplina, ele vem dizer para você que ele está com problemas. Bom, isso faz parte de ser professor, né? Então, eu não sei em que medida você está dizendo, se é substituição de um papel por outro, né? Eu digo no sentido de transbordamento de funções na escola, né? Sim, isso sim. Essa escola ideal, que é essa escola que vai transmitir o conhecimento, que as pessoas vão chegar lá com conhecimentos prévios, que elas vão estar descansadas, que elas vão estar bem alimentadas, que elas vão estar super dispostas. Eu não tenho certeza se algum dia ela existiu no Brasil, né? Então, assim, também tem um pouco de idealização nossa, né? Porque se você pensar até a década de 40 ou 50, vai ver que assim, a escola era diferente, mas porque ela atendia um público mais de elite. Então, na medida em que as camadas populares vão tendo mais acesso à escola, há também um contradiscurso dizendo que, olha, tá vendo, agora a escola piorou. Mas piorou em que sentido? Porque ela não é mais elitista? Não estou dizendo que ela está boa, né? Só estou dizendo que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente super idealiza, inclusive esse aluno ideal não existe. Ele é de fato um aluno real, né? Nós temos tido problemas, sim, nós temos tido problema no ensino superior, com os nossos alunos, que eu não sei se é uma questão geracional, se é uma questão da pandemia, né? Mas temos tido problemas. Há uma outra expectativa em relação à escola. É porque as salas hoje em dia são muito plurais e com muitos alunos. Então, o professor tem que dar conta de toda essa pluralidade que acaba caindo sobre o professor. Só que a gente tem perfis diferentes, então é difícil atender todos esses perfis. E aí que entra... Que eu acho que o que tem de pior para o professor são as condições de trabalho. Não é? Se ele recebesse bem e ele pudesse, então, por isso, dar
poucas aulas, ele conseguiria se preparar, que esse é o trabalho dele, Sim. não é? E conseguir conhecer os alunos, conseguir conhecer assim o que está progredindo, o que está regredindo. Então são as questões de condição de trabalho mesmo. Aí ele tem que dar aula num monte de lugar para ele conseguir comer numa escola longe da outra. Então, quanto que sobra de tempo para ele preparar uma aula, para ele pensar naqueles alunos específicos? Sim. Não sobra. Não sobra? Não sobra. Porque querendo ou não, o sistema está mais priorizando a quantidade sobre a qualidade, né? É muito aluno numa sala, às vezes, poxa, não só no ensino superior, né? Como a senhora está falando, mas no ensino fundamental tem muito problema com sala de aula superlotada, isso daí sai fora do controle do professor, né? Muita gente fala sobre esse problema, mas não é só do lado dos alunos, né? Do próprio lado do professor. Às vezes o professor não está com o psicológico bom, né? Sim. Eu acho que é desinteresse mesmo pela educação escolar, não é? É não querer gastar dinheiro com isso, porque assim é uma falsa dualidade entre quantidade e qualidade. Porque assim, você pode, eu sempre digo isso para os alunos, você pode ter um número de alunos e ter, como que eu vou falar isso para matemática? Não dá, né, porque eu não sei. 100, são 40, são 20 alunos e eu gasto R$20. Estou inventando um número absurdamente hipotético. Eu posso dobrar para 40 alunos e manter os R$20, que é o que está acontecendo. Então você tem metade do investimento por aluno que você teria. Você pode aumentar para dobrar e dobrar o investimento. Então, assim, estou fazendo uma conta muito rasa, mas assim, em princípio a coisa pode dar no mesmo. E você aumentou a quantidade. E teoricamente você manteve a qualidade igual. Entendi. Ou você pode dobrar e triplicar o investimento. Então você aumentou a quantidade e supostamente, porque qualidade de ensino é uma coisa, um termo muito vago, né? Sim. Acho que precisa definir, não é? Quando a pessoa fala assim, eu luto por qualidade de ensino, então o que você está chamando de qualidade? Né? Porque são coisas diferentes na cabeça das pessoas. Mas assim, é possível você ter mais inclusão de alunos com uma educação mais planejada, mais estruturada. É que você tem que ter mais investimento. Aí você não tem interesse em investir nisso. Então é um desinteresse porque está preocupado em socorrer banco, sabe? Em privatizar as empresas, tem outras que estão representando grupos econômicos que não estão preocupados com a escola. Seguindo esse fio da meada aí, né, justamente com a privatização, eu gostaria de perguntar também sobre o dualismo entre a escola pública e a privada, né? O que a senhora tem a dizer sobre? Olha, tem um autor até, o Cury, ele fez até um livro sobre o público e privado na educação, né? Então, se você pegar na história da educação, a escola pública, né, que começou como uma escola pública, a escola dos jesuítas, uma escola pública financiada, né, pela coroa e pela ordem. E você vai, ao longo do século XIX, criando mecanismos de impedir o acesso, controlar o acesso ao ensino superior, deixando ele para a elite. Então aí você começa a criar barreiras. E nestas barreiras, o ensino privado começa a se desenvolver no Brasil, como sendo, ele tem clientela, não é? Então você vê, por exemplo, o que hoje a gente chama de ensino médio, ele sempre foi, desde o século XIX, majoritariamente
da escola privada. Então, assim, você tem bolsões exatamente por causa dessa barreira aí para o ensino superior. E aí você tem, inclusive, grandes conglomerados de escolas privadas, né, que fazem a educação virar um grande negócio. Mas até onde a escola pública também estava atendendo uma clientela que era majoritariamente de elite, vamos dizer assim, ou de classes mais altas, ela manteve o prestígio, e a escola privada tinha menos prestígio. Lá pelos anos 50, 60, quando se deu uma expansão da escola pública, de vagas, a elite saiu da escola pública e foi para a escola privada. E junto com isso ela levou o prestígio. Porque o prestígio da educação está sempre onde a classe alta está. Independentemente de que se aquilo é uma escola boa ou ruim, em qualquer definição que você tiver de qualidade, né? Então, assim, e aí eles vão operando desse jeito. Enquanto isso, também para valorizar esses grupos econômicos da educação, você começa a criar uma estrutura na escola pública que desorganiza a escola pública. Então, veja, aí a escola privada vai cada vez mais ascendendo essa posição que ela está de grande mercado mesmo, não é? Então, não sei se, assim, não há uma coisa de qual é a melhor. Isso é uma discussão que a gente sempre tem em aula, né? Assim, qual escola? Existe só uma escola pública? Você pegar uma escola pública de uma cidade pequena, vocês são de alguma cidade aqui perto? Eu sou de uma cidade bem pequena, Valentim Gentil. Valentim Gentil. Não conheço a cidade, mas deve ter uma escola assim perto da igreja. É isso mesmo. Ali na praça, não é? Uhum. Quando a cidade não tem uma escola privada que concorra, não é? Geralmente a escola pública, cidades muito pequenas do centro, é uma grande referência, pelo menos no Fundamental 1. Sim, né? Lá é bem boa a escola, tipo, municipal, por exemplo, é bem boa, é até referência na região também. Então, aí você pega essa escola aí e compara com uma escola da super periferia de São Paulo. Elas têm condições diferentes. Então, assim como também não tem uma escola pública única, né? Então você vai ter que pensar de que escola você está falando, né? As privadas também. Não é? E o que a gente tem visto, assim, ao longo que eu estou chamando de mercado, é porque, assim, como que elas são? Elas são como uma franchise, né, de grupos, assim, sabe? Sistema Poliedro, Sistema Anglo, né? Elas compram as apostilas. Sim. Isso não necessariamente faz ela ser melhor ou pior, é porque ela tem mais conteúdo, é porque os alunos passam mais no vestibular. Tanto é que mesmo a classe alta, ela topa colocar o filho dela numa escola montessoriana, numa escola quando o aluno é pequeno, quando a criança é pequena. Aí quando ela vai se encaminhando para os anos finais, aí tem que ser uma escola essas que passam no vestibular. Né? Sim. Então, assim como não tem uma pública, também não tem uma privada. Mas é um problema de classe. Eu também concordo com a senhora, né? Quando a gente se pergunta essa questão entre a dualidade da escola pública e a privada, não é uma questão muito simples de se responder, né? As pessoas acham que é só falar qual é a melhor, como a senhora disse. É uma coisa de senso comum, né? Mas elas não chegam a abordar esse conceito, né? Tanto da desigualdade social, quanto da estrutura da escola, né? É um negócio bem mais complexo do que realmente é. Mas enfim, é uma boa
é um bom exercício reflexivo, né, querendo ou não. Bom, outra pergunta assim para a senhora. O que você pode dizer para a gente sobre a evolução da legislação da educação no Brasil, né? Evolução é um termo complicadinho, porque a evolução dá muitas vezes uma sensação de que uma questão está qualitativamente superior do que a anterior. Acho que por causa da acepção mesmo da palavra evolução, né? Então, assim, você pensar na construção, é nesse sentido que vocês estão falando? Ela melhorou? Se ela piorou? No sentido de mais inclusiva, por exemplo, nesse sentido. Entendi. Então, se você for pensar em termos de inclusão, eu não estou falando só da inclusão de pessoas, por exemplo, neurodivergentes, etc. Né? Estou pensando numa inclusão social mesmo, inclusão das populações mais pobres. Nesse sentido, é inegável, assim, a escola brasileira, ela praticamente, pelo menos em São Paulo, ela zerou as taxas de crianças fora da escola ensino fundamental. Isso também não quer dizer que esses alunos estão aprendendo muito, não é? O fato dela ter incluído, né, outros grupos também é uma discussão bem complicada. Por um lado, antes você tinha escolas que a gente chamava escolas especiais. Os projetos iniciais, que são dos anos 80 e até comecinho de 90, eles eram projetos assim, você tinha, se a criança, por exemplo, uma criança cega, uma criança surda, um autista, nem chamava TEA, né? Ela ia na escola, se ela tinha condições assim, comportamentais ou de estrutura psíquica, de ir para a escola regular, então ela ia um período na escola regular para socializar com crianças da mesma idade, porque elas são crianças. Antes delas terem alguma questão, elas são crianças como outras crianças iguais, né? E no outro período, no contraturno, ela ia na escola especial para ter garantido o direito dela a uma educação. Na medida em que você coloca todos na escola, você negligenciou esse outro aspecto. E eu tenho uma visão que assim, até é perigoso de eu dizer, porque eu vou meio na contramão dessas questões da inclusão. Que assim, quando você trata diferentes como iguais, você pode excluir mais do que incluir. Então, ao mesmo tempo que você tira as escolas especiais, mas não é porque elas eram excludentes, é porque elas são mais caras. É simples assim, né? Porque essas escolas eram gerenciadas pelo poder público também. Aí você coloca todo mundo na escola e não dá a menor condição. É aquilo que você falou, você tem um monte de aluno na sala, você tem um professor que não está formado para lidar com muitas diferenças, e o risco que você corre é de você sonegar o tipo de educação que essas crianças merecem tanto quanto as outras. Eu acho bem complicado esse tema. Então, por exemplo, a pedagogia, né, que é onde eu trabalho mais. Até as diretrizes de 2006, a pedagogia, as pedagogias, né, no Brasil, elas tinham habilitações. Então tinha uma habilitação que chamava Educação Especial, que era o nome da época, tá? Em que o aluno, ele se formava, ele tinha 2 anos comuns, e depois ele escolhia essa habilitação, ele ia durante 2 anos
é estudar como lidar com essas diferenças, como ensinar, como lidar com o desenvolvimento lógico-matemático com uma criança cega. Porque isso interfere no pensamento. É um outro tipo de pensamento. Então, você precisa estudar mais. Depois de 2006, não. É tudo na pedagogia. A pedagogia forma para tudo. E a educação especial ficou para pós-graduação. Então, o aluno se habilita em pedagogia para qualquer coisa, né? E ele tem que chegar lá e lidar com muitas crianças em condições diferentes e, volto a dizer, sem a menor condição de trabalho. Sim. Ainda que a pedagogia tem mais disciplinas da educação, não é? Você imagina vocês se formando e aí vocês têm que pegar uma classe que tem várias crianças com vários transtornos diferentes. Vocês vão ter que se empenhar bastante. Né? Então, não estou duvidando do empenho. Né? Mas até que ponto nós estamos formados para tudo? Não estamos formados para tudo. Por exemplo, nas outras licenciaturas a gente mal toca nesse assunto. E mesmo na pedagogia você tem o quê? 2 disciplinas. Então, eu acho que essa é uma questão complicada. E minha experiência tem mostrado o seguinte: nas escolas privadas, né, para voltar no anterior, escolas privadas de educação infantil, por exemplo, quando o aluno entra na pedagogia aqui, a escola privada contrata ele, mas ele acabou de entrar, ele fez a matrícula no curso. Contrata ele para ser estagiário, geralmente para cuidar de uma criança que tem OPC, ou é autista, ou é cega. O que esse menino, o que ele fez? Ele passou no vestibular, foi a única coisa que ele fez. O que ele sabe que ele pode ajudar uma criança? Ele ainda não aprendeu nada, mas a escola paga um salário merreca para esse estagiário, pelo CIE, não é? E a escola vende a ideia para o pai, que está desesperado, de que o filho dele não vai ficar abandonado. Então também a escola privada também não está lidando bem com essa questão da inclusão. Eu imagino, é realmente uma questão polêmica, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo dela, né? Os excluídos, né? Por exemplo, eu já tive um pensamento que era o seguinte: bom, para um cego na matemática, como que ele faz conta? Porque a gente pode rabiscar o papel, né? A gente pode fazer várias contas, é muita coisa para acompanhar. Ele tem que fazer tudo na cabeça, é um negócio absurdo, né? E, bom, a gente que está na licenciatura, né? Eu e a Luana, eu acho que a gente não tem esse pensamento, né? Mesmo na licenciatura a gente não consegue pensar nesse povo excluído. É realmente uma questão bem, assim, como eu posso dizer, não é muito tocada, né? Não é muito tocada e talvez seria muito interessante tocar nesse assunto, né? Em algum momento da universidade, tanto para disciplinas de licenciatura de todos os cursos, porque é uma questão curiosa, né? Esse pensamento do cego, não só dele, mas do surdo, do autista. Cada um tem a sua respectiva barreira, né? E às vezes a gente não pensa muito bem nessas barreiras, né? A gente que faz conta no papel não sabe que o cego faz conta na cabeça, por exemplo. Sim. Né? E é muito legal, né? E é muito difícil também você tentar se colocar no lugar deles, por exemplo. Não é que eles não estão enxergando no sentido de estar com os olhos fechados, é porque eles de fato não têm a visão, então mas eles enxergam de outro jeito. Sim, eles enxergam de outro jeito. Eles acionam os outros sentidos muito bem. Então, a pedagogia fez, né, essa semana da pedagogia foi muito legal, essa última,
que foi só sobre diversidade, né? Não só a inclusão de questões, assim, transtornos, mas também de racial, de gênero, né? Foi muito legal, a gente teve umas discussões muito boas assim, sobre esse assunto. Eu acho que a gente podia fazer mais eventos ou colocar nas disciplinas esses temas para as outras licenciaturas. Só Libras é obrigatório, por lei, mas ela é dada, infelizmente, à distância, né? Sim. Também é meio complicado. E é só no último ano também que a gente tem Libras, por exemplo, então dificulta bastante. Bom, professora, qual a implementação do novo ensino médio, né? Que a gente teve não só a reforma do Temer, né, do novo ensino médio, a gente também teve uma no governo Lula, né, em relação ao novo ensino médio. No contexto pós-pandemia, né, qual a opinião da senhora sobre as consequências obtidas na escola e na educação em si? Eu acho que se você pensar em termos de política educacional, que é para além só da legislação, não é? Para onde vamos? Né? Faz todo sentido esse novo ensino médio, não é? Se você pegar desde a colônia, o que é que você faz? Você vai sonegando conteúdos, né? E aí sim a escola privada se safa, porque ela coloca no contraturno os itinerários, ele coloca um itinerário que às vezes só tem o nome daquele itinerário que é obrigatório, mas ele dá outras questões, pessoas que saem no vestibular e etc. E a escola pública acabou ficando completamente perdida porque estava sem condições, né? Então assim, acabou enfraquecendo mais o currículo, que eu acho que essa é uma política educacional explícita mesmo, dizer assim, não, precisa de menos, não precisa de história, de geografia, não precisa de artes, né? Não precisa. Para você formar uma pessoa, ela tem que minimamente saber ler, fazer operações na matemática, porque você não consegue desenvolver o pensamento, né? Matemático. Então eu acho que as consequências são essas, assim, dizer, olha, agora nós estamos explicitando, vocês não merecem receber mais informação do que outros. Que é lamentável, né? Em termos de política. E afeta a sociedade inteira, né? Porque, por exemplo, filosofia, sociologia também está sendo tudo cortado. Fora essas. Então aí o desenvolvimento crítico da pessoa fica em zero. Mas isso é planejado, né, gente? Com certeza. É o que não eles querem. Aí então um exemplo, por exemplo, da influência do poder, né? Sim. Porque não foi por acaso que eles implementaram o ensino médio, tem uma questão bem maior, né? Foi de cima para baixo, como a gente fala, né? Bom, em questão disso, na escola pública eu tive, bem no final do terceiro ano do ensino médio, uma interação com o novo ensino médio, mas a coisa que você mais via era justamente a falta de estrutura da escola em questão com esse novo sistema, né, com mais disciplinas, cortando algumas, enfim, era algo assim desagradável, porque você percebia que a escola não tinha estrutura, era algo que estava além dela, né? O que a educação era antes, na minha opinião, né, era algo mais sólido, né? Já estava mais conservado assim. E bom, essas mudanças aí acabaram meio que impactando diretamente na escola, na minha opinião, né? Porque meio que abalou os professores, né? Eles não estavam acostumados com uma coisa assim tão repetida. Não teve tanto treinamento assim. Eu acho que nem teve direito. Os professores foram pegos assim de surpresa e os alunos, eles sentiram esse abalo. Eles sentiram, né? Na escola privada talvez tenha sido uma história diferente por conta justamente de uma estrutura melhor, né? Um pouco mais de verba. Então
talvez tenha fluído melhor, mas para a escola pública, dependendo da escola, eu acho que, assim, deve ter até piorado o ensino. Então, se você pegar, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Se você pegar a reforma 5692, 71, né, durante a ditadura militar, em que ela colocou que todo o ensino, estou chamando de médio para a gente usar o termo atual, né, para não confundir nomenclatura, né? Todo o ensino médio brasileiro vai ser técnico, ou que a gente chama de profissionalização compulsória. As escolas públicas se desorganizaram, porque elas não tinham condição de lidar. As escolas privadas, o que elas fizeram? Elas fingiram que atenderam a lei, mas elas continuaram fazendo o que elas sempre fizeram, que era o ensino propedêutico, o ensino superior. Então, acho que o ensino médio, não é, sabe, assim, não é que tem mais condições. Eu entendo, tem mais condições, porque assim, o aluno vai ficar o dia todo, ele pode fazer isso no contraturno, fazer uns esqueminhas assim, mas em geral ela não atendeu, ela só finge que atende, e ela continua propedêutica, que ela fica mais livre, né? Ela é fiscalizada, mas ela é fiscalizada menos diretamente do que a escola pública, e a escola pública é fiscalizada ostensivamente, então ela não consegue fazer. Também esse processo de prejudicar a maior parte da população, que é quem está na escola pública, só para dar um exemplo, que é de 71, ou seja, isso é o mesmo processo. Né? É o mesmo processo. Acontece, se você pegar na história da educação, isso acontece ciclicamente, infelizmente. Bom, professora, eu queria perguntar também sobre, bom, a senhora que já tem um currículo bem extenso assim da educação, você teria alguma experiência assim fora do Brasil em questão de educação? Então, eu nunca estudei a escola fora do Brasil. Na minha área, que é a história da educação, e na educação em geral, chama educação comparada, né? É quando você estuda a educação comparada, você tem que pegar elementos que sejam em comum. Então, assim, é um outro jeito de estudar a educação, né? Porque você tem que pegar elementos comuns em sociedades muito diferentes, né? Então, assim, eu como acho, a minha abordagem é sempre assim, a escola está localizada dentro do contexto dela, né? Tem um pouco mais de dificuldade de pensar nesses termos, assim, né? Mas, assim, vi bastante escolas holandesas, né? Os países centrais, eles têm um outro tipo de sociedade. E não porque eles são mais bacanas, eles são mais legais, é que eles exploram outros povos, não é? Ou seus imigrantes. Então, mesmo na Holanda, que você tem uma distribuição de renda menos desigual como aqui, bem menos desigual, você vê que você tem tipos de escolas diferentes também. Isso não é no plano do discurso, mas é no plano da prática. Então, eles, por exemplo, quem são os alunos, eles fazem como um Enem, né? Que a Europa toda faz, né? E aí, mas além da nota do Enem, assim, desde o segundo ciclo fundamental, os alunos são encaminhados para determinados tipos de educação escolar, baseado no quê? Na avaliação que o coordenador do curso faz. E aí, aqueles que a escola avalia que eles não são propensos, estou tomando cuidado com essa palavra, porque assim, eu gostaria de pôr muitas aspas, eu estou falando o que eles falam, né? Não o que eu penso. Sim. Então eles encaminham para o ensino técnico. E alguns que eles avaliam que têm condição de ir para o ensino superior, eles vão.
E eles fazem todo um discurso sobre a adaptação das pessoas, as suas habilidades, blá, 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 blá. E é assim, quem são essas pessoas? Os holandeses sempre têm condição de ir para o ensino superior. E os imigrantes nunca. Então é uma avaliação de classe, é uma avaliação ideológica, é uma avaliação... Percebe? Então, assim, em sociedades diferentes, talvez a escola cumpra uma outra tarefa. Isso sim, a gente tem que aprender na faculdade, isso sempre. Escola não é uma instituição vagando no universo. Ela está determinada, né? Então, a escola, como a gente tinha falado, né, na sua cidade, mesmo que sendo Brasil, ela ainda vai ter uma distinção, mas ela está localizada, né? Aí você pega uma escola na Alemanha, por exemplo, né, que as crianças desde 7, 8 anos, acho que é 9, não estou lembrando agora, elas escolhem a área. Eu soube disso, né? Tem diferentes tipos de escola na Alemanha, né? Para quem quiser fazer o que quer. Você determina pro resto da vida. Você lembra o que você queria fazer com 9 anos? Eu não lembro quase nada. A gente teria determinado. Então, assim, aí quando foi a Cuba, né? Uma escola mais inclusiva mesmo, né? Eu convivi muito tempo com búlgaros e russos e da Geórgia. Eles eram mais velhos que eu, eles eram da antiga União Soviética e eles eram imigrantes em Portugal. Esses meninos eram muito bem formados, né? Eles sabiam todo o conteúdo, eles tinham desenvolvimento, eles tinham tido muitas disciplinas, etc. E estavam o quê? Trabalhando em subempregos, mas você percebe que eles tinham um conhecimento assim muito amplo. Então, você vê, depende do tipo de sociedade, depende do modelo socioeconômico. Então, assim, tem escola melhor ou pior? Não sei. Voltamos no começo. O que é que você está chamando de melhor? É só para classe alta? Então, para mim, isso não é qualidade de ensino. Com certeza não. Qualidade de ensino tem que ser para todos. E isso se inclui todos, todos os conteúdos, fazer as pessoas se desenvolverem. Isso, para mim, é qualidade de ensino. Agora, se é para alguns, então, para mim, isso não é qualidade. É um pouco isso. Então, vocês têm que analisar sempre, nós todos, a educação dentro do contexto dele. E faz muita diferença, na minha perspectiva, né? Entre os países centrais e os periféricos, pelo menos, que cumprem tarefas diferentes no modelo econômico. Justamente por conta do processo formativo do país, né? Os países periféricos, querendo ou não, por conta do colonialismo, sofreram muito, né? É um processo histórico, por assim dizer. Mas as elites ganham muito, sempre, né? Então, um país é periférico porque ele cumpre uma determinada tarefa, mas a elite do país periférico fez parceria com a elite do país central e as duas lucram muito com isso. Então, assim, não é... A coisa é bem endereçada. Então, assim, não sei se é um colonialismo. Então, a elite brasileira é muito rica. Sim. É uma das mais ricas do mundo. Mas acaba que a elite brasileira, por exemplo, quando você vai analisar, a maioria são brancos, europeus, e aí entra na questão histórica, por exemplo, Isso, negros. sim, nessa brutal Sim. Diferença de classe social no Brasil, de distribuição de renda. Sim. Aí, claro, você tem uma distribuição de renda perversa e você todos os bens culturais vão ter acessos diferentes. Que não sobra muita coisa para essas camadas populares. Mas então, obrigado, professora. Foi um podcast muito interessante, né? Apesar da gente ser da matemática, a gente não fala só de número, né? A gente não fala só de função, a gente tem que falar da própria educação também. A parte humana da educação. A parte muito humana, importante. né? E eu agradeço a senhora ter aceito o convite, né? Ter vindo conversar com a gente.
A Luana quer falar alguma coisa? Eu também agradeço muito, professora. É muito bom, né, até para os ouvintes também, para a gente refletir sobre isso e lutar, né? Nunca deixar de lutar para melhorar, porque a gente tem que lutar, porque senão, se estagnar do jeito que está, não é bom. Isso. Eu que agradeço vocês. Eu sempre brinco com os meus colegas da matemática, que assim, eu sempre amei dar aula na matemática, assim. Era assim, tipo um curso queridíssimo meu, né? E aí eles tiraram minha disciplina, que era a Organização da Educação Brasileira, né, na perspectiva histórica, né? Tiveram que tirar por outras razões, tá? Mas vocês me deixaram fora da matemática. Então, assim, é um prazer sempre conversar com a matemática. Eu acho que vocês são muito bons e vocês têm mesmo que ampliar, né, essa ideia. E vocês têm um desafio particular, que é fazer as pessoas gostarem de matemática, que eu já acho em si um desafio bastante grande. Obrigada. Mas muito obrigada. A gente que agradece, professora.